Shalom, shalom, queridos. Shalom. Sejam bem-vindos a mais uma porção da palavra aqui no Ministério Morra Vem Viver. Glória a Deus. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós queremos apresentar a Ti este momento, Pai, e declarar, Senhor, que Tu és santo, Tu és poderoso, que não somos nada sem Ti, Senhor. Dependemos de Ti. Senhor, em nome de Jesus, nós estabelecemos agora um ambiente de fé, um ambiente de credulidade, em nome de Jesus. E seja desfeito toda a incredulidade, todo o ambiente de incredulidade, até onde essa palavra alcançar, Senhor, que alcance os corações sedentos, famintos, e que ela atinja o propósito ao qual ela foi enviada. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos falar um pouquinho sobre um tema chamado religiosidade. O título é Vencendo a Religiosidade. Eu quero começar com Atos 10, a partir do versículo 1, uma história que eu gosto muito. A história sobre um varão chamado Cornélio. Ele era um soldado, mas ele tinha uma patente, né? Ele era centurião e ele comandava alguns soldados ali da corte italiana. Versículo 1. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Aleluia. Aqui, esse homem que não era israelita, esse homem que não era hebreu, esse homem que não era judeu, era um estrangeiro. E naquele tempo, a mentalidade deles, o sistema de religiosidade, fazia com que eles acreditassem que quem fosse estrangeiro não pertencia ao povo de Deus, não pertencia. Só que Jesus ali na cruz, ele uniu os dois povos. Ele quebrou a parede que separava. A separação acabou. Então, o véu do templo se rasgou de alto a baixo e ali o homem pôde se conectar novamente com Deus. Tremendo isso, né? Ele conectou o homem com Deus. Foi o sangue derramado ali na cruz. Então, ele juntou tudo, reuniu tudo lá na cruz. Todos os pecados da humanidade ficaram lá na cruz do Calvário. Aleluia. E essa hora nona do dia, 15 horas da tarde, é o horário do sacrifício da tarde. É o mesmo horário que Yeshua expirou lá na cruz. Quando ele entregou o espírito dele ali ao Senhor, a alma, ele era 15 horas da tarde. Então, há um portal poderoso. E vocês veem que Cornélio já seguia a tradição, que era orar no sacrifício da manhã e sacrifício da tarde. E tão lindo isso, que as orações e as esmolas aqui ofertas de Cornélio, estavam subindo para a memória diante de Deus. Coisa linda. E ele dá uma instrução. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está com certo Simão, o curtidor, que tem a sua casa junto ao mar. Ele te dirá o que deve fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, rapidamente, Cornélio chamou 2 de seus criados e um soldado e enviou-os a Jope. E no dia seguinte, indo eles já no caminho, estando já perto da cidade, neste mesmo momento
que coisa linda. Nesse mesmo momento, Pedro, que estava no terraço para orar, quase a hora sexta, às 12 horas, por volta de meio-dia, tendo fome, ele quis comer, e enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. E ele viu o céu aberto, coisa linda, e descia um vaso. O vaso somos nós, seres humanos. Vaso é uma mudança de mente, porque religiosidade aponta para uma forma de pensar, é uma cultura, é um sistema de crenças. Então ele viu o céu aberto e do céu descia um vaso, como se fosse um grande lençol. Não era um lençol, mas a aparência era de um grande lençol atado pelas 4 pontas, no qual, vindo para a terra, esse vaso estava vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes e répteis na terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz do céu: levanta-te, Pedro, mata e come, sacrifica. É isso que ele estava falando. Mas come, exerce seu sacerdócio. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Aqui eu quero abrir um parêntese que eu acho interessante como Pedro, um dos líderes ali da igreja que estava começando, apóstolo, ele discute com a instrução do anjo, ele nega a palavra, ele diz não para a palavra, ele discorda da palavra. Que coisa, meu Deus! Mas a misericórdia do Senhor é tremenda, porque quando ele quer, ele tem um propósito, ele cumpre. E segunda vez lhe diz a voz, não faças tu, Pedro, comum ao que Deus purificou. Misericórdia, meu Deus. Que nós não façamos, não pensemos que seja, meu Deus, comum o que o Senhor já purificou. E precisou o anjo falar com ele 3 vezes para que Pedro aceitasse. Meu Deus, porque era muito grande o nível de revelação. E o vaso tornou a se recolher no céu. E neste momento que ele recebeu essa visão, esse arrebatamento de sentidos, e ele ainda estava duvidando com ele mesmo acerca do que seria aquela visão. Ele nunca tinha visto uma coisa dessa, nem passado por essa experiência. Estamos em Atos 10, 1. Então, que agora já é versículo 15. Então, ele viu que os varões que Cornélio tinha enviado pararam na porta. Tinham chegado naquele momento. E aí eles contaram tudo o que tinha acontecido. Na mesma hora, o Espírito disse: eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, Pedro, desce e vai com eles, não duvidando. Aleluia! Não duvidando, porque eu te enviei. Aleluia! A dúvida rouba a nossa fé. Daí eles foram para lá, e quando chegaram lá, na casa de Cornélio, Cornélio já tinha convidado toda a família, os amigos, a casa estava cheia. Então, Pedro, abrindo a boca, versículo 34, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Que coisa linda. Mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e obra o que é justo. Deus se agrada daquele que em qualquer nação, estrangeiro, israelita, judeu ou não, qualquer um, fariseu, qualquer um, ele se agrada daquele que o teme e que é justo. Então, ali ele começou a anunciar a paz por Jesus Cristo, começou a anunciar o Evangelho, começou a anunciar como Jesus ressuscitou no 3º dia, ele foi morto sim. Então, ele foi anunciando. E ali, de repente, no versículo 44,
Dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, se maravilharam de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Aqui era o ponto da religiosidade. Eles entendiam que tinha que circuncidar para ser cristão. Eles estavam com a mente presa ainda na religiosidade ali, no antigo. Mas eles entenderam o que o Senhor estava fazendo ali, que a circuncisão não é mais ali, né, no corpo físico. Agora, a circuncisão é no coração. É tirar aquilo que atrapalha a religiosidade, que atrapalha o mover de Deus. Que coisa linda. Porque eles ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Então, Pedro respondeu: pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo? Aleluia. E ele mandou que fossem batizados em nome do Senhor Jesus. Então, rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Aqui a gente vê que por que Pedro teve que ter essa experiência forte de revelação? Porque mais para frente, Pedro precisou se justificar junto à liderança, lá em Jerusalém, porque eles foram questionar como que ele foi batizar, como ele foi entrar numa casa de um gentio e ainda batizar esses gentios. Aí Pedro pôde explicar o mover de Deus. Aleluia! Como Deus é lindo. E aí nós vemos uma história interessante. Vamos lá falar um pouquinho sobre a religiosidade. A religiosidade é um sistema de crenças. É um sistema de crenças que é contrário ao reino de Deus, certo? E o fariseu era uma seita que parece ter começado após o exílio dos judeus. Um sistema de crenças e atitudes contrária ao reino de Deus que alimenta o orgulho. Então, o fundamento da religiosidade é o orgulho, o mesmo que levou à queda de Satanás, certo? Então, o religioso, ele tem aparência de piedoso, mas é hipócrita. Ele é um pecador que não se arrepende. Ele é um pecador, na verdade, vacinado contra o arrependimento, porque ele não se vê como pecador. Ele se vê como justo. Ele usa a justiça própria. Para falar muito bem isso aqui, essa passagem está em Lucas 18, que é a parábola que Jesus conta para mostrar como que funciona isso direitinho. Lucas 18, versículo 9 a 14. Lucas 18, a partir do 9. Disse também, Yeshua, esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Então, o que é a religiosidade? Na religiosidade, a pessoa se apoia em si mesmo, confia em si mesmo, usa da justiça própria, a autojustificação, e não lembra, nem se dá conta que a autojustificação, a justiça própria, é abominável aos olhos do Senhor. E ainda mais, ela cheira mal, porque ela é como trapos de imundície, cheira muito mal. Um sangue morto que não serve para nada. Horrível, sangue podre. Meu Deus. Então, 2 homens subiram ao templo a orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças eu te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Como ele parece uma pessoa de Deus, uma pessoa piedosa, como tem uma aparência de ungido, como tem essa aparência. Já o publicano, porém, estando em pé, de longe, nem tinha
ele não se sentia digno de se chegar ao altar. Nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas ele batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Reconheceu que era pecador. 3, uma frase muito simples. E o que Jesus diz? Digo-vos, eu vos digo, que o publicano, desceu justificado para a sua casa, desceu salvo, desceu com os pecados lavados, desceu purificado, aleluia, desceu curado para a sua casa, e não aquele, o fariseu, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Então, nós vemos aqui que o fariseu não parou de relatar seus atos de justiça. Ainda na sua oração, menosprezou o publicano. Ele exaltava a si mesmo diante de Deus. Ele não se via como pecador, dependente de Deus. Então, ele não tinha como se arrepender. E o publicano fez uma oração baseada na expiação, na cruz, com o propósito de satisfazer a justiça de Deus e reconciliar o homem consigo mesmo, reconciliar ele com Deus, se reconciliar com Deus, consigo mesmo e com Deus, aplacando a ira de Deus pelo sangue de Jesus. Aleluia. E como nós podemos fazer isso, né? Nos livrar da religiosidade? Aqui nós vemos um dos caminhos é se humilhar, não é? Em João 13,14, Jesus dá um exemplo. Ele lava os pés dos discípulos um pouco antes da Páscoa. Ele tira as vestes dele de sacerdote, ele tira as vestes dele de mestre, ele tira as vestes dele, aleluia, de Deus, que ele era. Ele se esvazia, coloca a toalha, pega a água e ali ele mesmo lava os pés dos discípulos dele, onde ele mesmo iria ser imolado um pouco antes da Páscoa, enquanto era servido o jantar. Ele se levanta da mesa, tira sua capa, sua autoridade, coloca uma toalha na cintura, derrama água numa bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. Ele desceu até onde o outro estava. Humildade. Ele ensinou isso para que todos fizessem também. E aqui, em João 3, nós vemos uma passagem aqui, um cenário maravilhoso também, que o Senhor ensina para Nicodemos como ver o reino de Deus, como sair desse sistema de religiosidade. Também é se tornando um sacrifício vivo. Paulo rogou aos irmãos, falou: rogo-vos, irmãos, que vos tornei sacrifícios vivos. Aqui ele estava trazendo uma identidade de cordeiro, que nós apresentemos o nosso corpo como sacrifício vivo, que é o nosso culto racional, é uma escolha, é o poder da escolha que o Senhor nos deu. Para o quê? Para renovar a nossa mente, não nos conformarmos, não tomarmos a forma desse sistema do mundo. Muito pelo contrário. Aleluia. Renovar nossa mente, como? Com a palavra de Deus. A palavra de Deus na mente, que aí vai quebrar esse sistema de crenças na nossa mente, que vem de uma cultura, de um ambiente, até de uma educação que nós tivemos, da família que tivemos, como fomos criados, não é? Então, nós precisamos entender isso, que só colocando a palavra de Deus, só meditando na palavra de Deus, é que nós vamos experimentar, ter revelações, ter experiências com Deus, experimentar conhecer qual é a boa, qual é a perfeita e agradável vontade de Deus. É assim, esse é o caminho. Então, em João 3, gosto muito dessa passagem também. Nicodemos era fariseu e era príncipe dos judeus, era uma pessoa muito importante, tinha muita autoridade. Ele foi ter de noite com Jesus.
e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, eu te digo que aquele que não nascer de novo, essa palavra nascer é nascer do céu, de forma sobrenatural, é Janet, não pode ver o reino de Deus, não pode perceber, é Eidol, não pode perceber o reino de Deus. E aí ele vai além. Você quer entrar no reino de Deus? Jesus responde: na verdade, eu penso assim, né? Parafraseando. Nicodemos deve ter dito: eu não quero só ver o reino, eu quero também entrar. Eu quero tudo. Eu não quero só ver, eu quero entrar no reino, eu quero fazer parte do reino. Se o Messias é do reino, eu quero fazer parte. Eu quero. E Jesus respondeu: na verdade, eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Porque o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Nós somos um Espírito que vivemos no corpo, possuímos uma alma e vivemos no corpo. Aqueles que aceitam Jesus. E ele diz ainda mais: não te maravilhes de eu te ter dito que necessário vos é nascer de novo. Ele deve ter ficado assim, né? É um novo nascimento no sentido da forma de pensar. É totalmente diferente. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas você não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, pois ouve a voz do Espírito Santo e se move debaixo dessa voz. Aí Jesus continua falando com ele, porque ele fala: como pode ser isso? Eu ainda não estou entendendo. Explica mais. Aí no versículo 10, Jesus responde: diz: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Aí ele vai lá. Ora, em 13, popular. Ninguém subiu ao céu, arrebatado, essa palavra significa ser arrebatado com o menor que foi, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Ele está falando de si mesmo, não é? E agora ele vem com uma revelação bombástica, porque ele veio trazer uma palavra que, como mestre em Israel, Nicodemos sabia muito bem. Ele fala sobre a passagem de Números 14. Ele fala assim, Números... É, ele fala assim: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que coisa linda! Ele aqui ele está falando sobre aquela passagem de Números 21. O que ele está dizendo aqui? Nicodemos, você precisa nascer de novo para ver o reino. Você precisa fazer uma escolha que vai mudar a sua vida totalmente. A sua cultura, a sua religião, a sua forma de pensar e agir vai mudar. Você vai começar do zero. Aleluia! Nicodemo, se você quiser entrar no reino de Deus, é outro nível. Você precisa ir além. Nascer da água e do Espírito. Você precisa nascer em mim, Yeshua. Eu sou a água da vida. Se você beber dessa água que eu, Yeshua, te dou, rios de águas vivas fluirão do seu ventre, do seu poço. Esse poço que está dentro de você será cheio de águas que jorrarão para a vida eterna. Você precisa abrir mão da sua posição no sistema religioso. Aleluia. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Em Números 21, conta aquela história que o povo, o Senhor tinha feito maravilhas
quando eles saíram do Egito, sinais e maravilhas, né? Por mão forte eles saíram. Mas na sequência ali, na caminhada, na jornada no deserto, coisas foram acontecendo e eles murmuravam e reclamavam por várias vezes. E aqui, nesse episódio, eles começam a reclamar. O povo se angustiou muito no caminho que eles estavam indo no Mar Vermelho, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, a terra vermelha. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que eles nos fizeram subir do Egito? Para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão nem água tem, e a nossa alma tem fastio deste pão vil, que era o maná, estão fastiados. Aí o Senhor veio com juízo. Ele mandou entre o povo serpentes ardentes que morderam os povos e morreu muito povo. Aí, quando eles se arrependeram, olha aqui uma chave. Quando eles se arrependeram, o povo veio a Moisés. Imagina o arraial, como é que estava, uma confusão. E disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, o Senhor te pedimos que tire de nós estas serpentes. Então, Moisés intercedeu pelo povo. E disse o Senhor deu uma instrução a Moisés: faz uma serpente ardente, olha só, e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E acontecia que, mordendo alguma serpente alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Então, a gente vê aqui que a serpente é o símbolo do pecado. É o símbolo do mal. É exatamente isso. Do diabo, né? Dos demônios. Mas Yeshua, lá na cruz, ele foi feito pecado por nós. Lá na cruz, ele foi feito pecado. 2 Coríntios, acho que é 2 Coríntios que fala isso, um versículo. Aquele que não tinha pecado, Yeshua, Deus o tornou pecado lá na cruz. Para quê? Para que nele, Yeshua, nós fôssemos feitos justiça de Deus. Nós fomos feitos justiça de Deus por causa do sangue de Jesus. Aleluia. Para que nós fôssemos libertos do pecado, para que nós fomos salvos, redimidos do diabo, do poder do diabo e do poder do pecado. Assim como os israelitas olhavam para a serpente, eles eram curados. Então, ali, é tão maravilhoso que Nicodemos pôde entender aquela passagem que ele conhecia tão bem e ensinava. Mas ele não sabia, ele sabia, eu acho que estavam falando do Messias. Eu creio que sim, que estavam falando. Mas também não posso afirmar, né? Porque a serpente ali era o mal. É bem interessante isso. Meu Deus, coisa linda. E aí ele pôde entender, e ali ele teve a revelação. Glória a Deus. E agora, eu quero trazer mais essa palavra aqui de Jeremias. Jeremias 17. Que é sobre a gente não se apoiar em nós mesmos, não confiarmos em nós mesmos, na autojustiça, como nos livrarmos desse sistema religioso. Jeremias 17, 7, ele diz assim: bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Olha o 9 que ele diz: porque enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, é maligno. Quem o conhecerá? No 10 ele responde: eu, o Senhor, eu esquadrinho o coração, eu provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo os frutos das suas ações. Glória a Deus. Que sejamos como essa árvore, essa palavra é tremenda, que sejamos como esse varão que confia no Senhor,
que coloca expectativa nele, no que a palavra está dizendo, que crê nas suas promessas, que toma posse, que recebe, que declara, que ora, aleluia, que diz, sim, Senhor, eu creio. Senhor, eu sei que vai vir o tempo do calor, vai vir o tempo da sequidão, mas não, a folha vai continuar verde, não vai ficar cansado, não vai ficar fadigado, nem vai deixar de dar fruto, não, de jeito nenhum. Aleluia. Eu quero declarar essa palavra. E eu quero agora, Pai, em nome de Jesus, entrar nesse lugar de arrependimento, meu Deus. Entrar nesse lugar de arrependimento. E declarar também Isaías 57. Isaías 57, 14, 15. É uma instrução do Senhor. Uma instrução. Ele diz assim: aplanai, aplainai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo, tira a religiosidade, tira, tira, tira. E porque assim diz o alto e o sublime, aquele que habita na eternidade e cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar eu habito, e também com o contrito e abatido de espírito. Que coisa linda! Para quê? Qual o propósito? Para vivificar, trazer vida ao espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. O 18. Eu vejo os seus caminhos e os sararei. Olha que coisa linda! Também os guiarei e lhes tornarei a dar consolações e aos seus pranteadores. E eu crio os frutos dos lábios, paz, paz para os que estão longe, os gentios, e para os que estão perto, ele diz o Senhor, eu os sararei. Os que estão perto são os gentios, né? Pai, em nome de Jesus, vamos entrar nesse lugar de arrependimento. Pai, em nome de Jesus, eu quero aqui, Pai, junto com a igreja, entrar nesse lugar de arrependimento, Senhor, pelas vezes que nós usamos de autojustificação. Muitas vezes fomos como aqueles fariseus, usando de hipocrisia, sendo piedoso, mas o nosso coração e a mente não estava ligada, conectada. Então, Pai, nos perdoa. Nos perdoa quando nós nos apoiamos em nós mesmos, quando nós nos apoiamos no nosso trabalho, quando nós nos apoiamos no nosso dinheiro, na nossa posição. Pai, em nome de Jesus, nos perdoa, Senhor, nos perdoa. E nos leva para o caminho reto, Senhor. Nos purifica com o sangue de Jesus, porque nós queremos, a cada dia, aprender a confiar em Ti, a nos apoiar em Ti, a colocar nossa esperança, nossa expectativa na Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. E queremos a cada dia, Senhor, ser mais parecido contigo, em nome de Jesus Cristo. Então, nos ajuda, Senhor, quando orarmos, não desprezarmos ninguém, porque o Senhor, ele não aceita o desprezo. Ele não aceitou aquela oração daquele mestre, o fariseu, não aceitou. Ele não saiu justificado, ele não saiu purificado. Pai, em nome de Jesus, simples palavras daquele publicano, ele reconheceu o pecado dele, reconheceu que necessitava da misericórdia do Senhor. E assim nós aqui, Senhor, nós reconhecemos a nossa pequenez, reconhecemos, Senhor, que somos vaso de barro, somos nada, qualquer coisinha esse vaso quebra, e o Senhor é o oleiro, o Senhor pode quebrar sim, se o Senhor vê que há alguma rachadura, o Senhor quebra e faz de novo, vai doer, dói, mas o Senhor é quem nos cura, o Senhor mesmo abre a ferida, mas Ele fecha, porque nós queremos ser um vaso novo, Senhor, nas Tuas mãos, um vaso de honra nas Tuas mãos e não de desonra. Então, Pai, em nome de Jesus, nos purifica com o sangue de Jesus, com a água da palavra, nos lava completamente, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, queridos.
Quero agradecer a vocês, agradecer aos pastores, pastor Alexandre, pastor Fátima, essa honra de estar aqui trazendo essa porção da palavra. Muito obrigado, queridos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Boa noite para vocês, fiquem na paz. Glória a Deus, aleluia.